O jornalista Caio Ribeiro trouxe novas informações as quais podem mudar completamente o rumo da punição do Gabigol. É evidente que o assunto principal hoje nas redes sociais, nos canais que cobrem o Flamengo, nos programas que falam de futebol, o assunto principal é o Flamengo, não tem como fugir disso. É o Flamengo, em especial a punição sofrida pelo atleta Gabriel Barbosa por conta daquela pagelança na questão do doping. Bom, eu quero falar o seguinte, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista, o meu modo de pensar o caso, deixando bem claro que, primeiro, não entendo nada de jurisdição, ainda mais jurisdição esportiva, não sou advogado, não quero saber de nada disso, não gosto disso, e também não sou profissional da comunicação, não sou repórter esportivo, não sou nada, sou apenas torcedor do Flamengo. Se bem que há muitos torcedores do Flamengo que entendem muito mais de futebol e falam com muito mais propriedade e segurança do que um bando de Zé Ruela que está aí na imprensa esportiva falando bobagem. O que tem de jornalista esportivo defecando pela boca não são poucos. E sobre os juristas, meu irmão, que tem de jurista aí dando canetada de forma arbitrária, mandando e desmandando no Brasil, não tá no gibi, em especial na última instância da lei brasileira, se é que vocês entendem. Então, essa parada de canudo, de canetado, de especialista, de faculdade, seja lá o que for, não quer dizer nada. O que vale é a compreensão humana sobre todas as coisas. Então, desse modo, eu quero trazer aqui o meu modo de pensar o caso. Mas sim, eu quero dividir este assunto, Gabigol, punição, em três partes. Parte dos juízes lá do tribunal, a parte do próprio Gabi e, por fim, a parte do Flamengo. Vou tentar esmiuçar um pouquinho aqui, porque é o seguinte, primeiro, acima de tudo, se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho das notificações, deem seu like, seu comentário, seu compartilhamento, mostre para o YouTube que você está interessado no Fla Seguido, assim ele vai continuar entregando a você o material. Então, por favor, cheguem juntos e vamos que vamos. Olha aqui a parte do tribunal. 2 anos de punição para o Gabi, é óbvio que foi muito exagerada, mas é aquilo, né? Eu estava assistindo o programa ontem na Jovem Pan Esporte e um dos rapazes lá falou o seguinte: por se tratar do Flamengo, por se tratar do Gabigol, o caso ganhou muito mais notoriedade, então aquelas pessoas envolvidas ali na punição, elas simplesmente esticam a parada, pedem vista, atrasam o processo todo, porque quanto mais demorar, quanto mais a mídia falar, melhor para eles. É uma forma dessa galera aí ter os seus 5 minutinhos de fama. Então, quando eles me veem, demoram a julgar o caso e metem uma punição severa, arbitrária como a que foi dada, eles ficam em voga, ficam em evidência. Então, é aquilo. Jurista quer aparecer contra os julgados que conseguem prover a eles a mídia devida. Essa que é a grande parada. A punição, sim, deveria acontecer porque teve especialistas na TV falando ontem que realmente só o fato do Gabi aparentemente ter manipulado ali os testes já dá margem para a punição, porém o tempo de 2 anos foi completamente exagerado, baseado no seguinte ponto de que o teste deu negativo. O Gabigol não usou doping em momento nenhum de sua carreira, então só ali ele deveria ter sido punido, porém com uma punição muito branda e se demora até através de multa ou qualquer outra coisa assim, porém nunca por suspensão. Então a punição foi extremamente severa. Se tivesse dado, por exemplo, foi dado como exemplo o peruano lá, o Paulo Guerreiro, que foi suspenso por 1 ano e o doping dele deu positivo, uma substância que lembrava cocaína, se eu pego, se é pelo que eu me lembro. Então, o cara que deu positivo pega 1 ano, o cara que dá negativo pega 2 anos. Vai entender uma palhaçada dessa. É palhaçada, não tem outra palavra. Que foram muito arbitrários e é isso aí. Outra parada aqui, o ponto de vista do Gabi. Agora, é evidente que o Gabi deu mole. Por quê? O cara é um jogador de alto rendimento. A gente sabe que no mundo do esporte as questões de dopagem, elas são sempre muito rígidas, muito severas. Basta o menor dos deslizes para que os caras caiam nessa malha desgraçada do doping, do tribunal antidopagem, sabe? E, meu irmão, complicado porque ele deveria muito bem saber disso, sabe? E quando o nome de um atleta cai no tribunal,
o tribunal faz de tudo para punir o atleta em questão. Ele só é absolvido quando todas as possibilidades de punição são esgotadas. Se pegarem um fio de cabelo dentro de um frasco de xixi, meu irmão, o cara tá lascado. Então essa aqui é a grande verdade. Então o Gabi, sabendo disso, não deveria ter feito aquilo. Se bem que eu tô baseado no que foi divulgado, no que tá rolando. O Gabigol teria atrasado a coleta da urina, teria ficado revoltado da vida, teria desrespeitado lá os fiscais lá do laboratório, teria feito de tudo, teria entregado o pote sem tampa, teria feito o inferno para poder entregar o raio do xixi para os caras, né? Então, baseado nisso tudo aí, ele deu mole, porque ele deveria ter tido a humildade de fazer o trabalho correto e ponto final. Mas ele também ficou muito pé da vida, porque ele disse que só ele era o escolhido. Claro que a gente sabe o seguinte, quando rola o antidoping pós-partida, há sorteio. Tem um sorteio mequetrefe ali, jogador tal e tal foram escolhidos para o antidoping. Geralmente são os estrelas. Reparam só, são sempre os bambambãs das partidas que vão para o antidoping. Então que raio de sorteio é esse? Mas dizem que é um sorteio. Porém, quando essas visitas surpresas nos CTs, não há sorteio algum. Os caras chegam lá e falam, quero a urina de tal e de tal e de tal. Pronto. Então, o Gabigol reclama que é sempre ele o escolhido por essa galerinha que vai no Ninho do Urubu. Então, uma hora o cara enche o saco, né, meu irmão? O cara enche o saco mesmo sabendo que vai dar negativo, mas ele fica, bolado, entendeu? Certo, nesse ponto eu concordo com ele. Porém, é aquilo. Jogador, atleta, tribunal de doping. Então, tem que tomar todo o cuidado. Nesse ponto aí o Gabigol rateou, deu mole. Agora, ponto de vista do Flamengo. Terceiro ponto aqui. Flamengo, cara, simplesmente tem que... O Flamengo vai recorrer, obviamente a parte jurídica do clube vai tentar por dois caminhos. Primeiro, a suspensão dessa punição. Claro que para essa suspensão acontecer, primeiro ela precisa ser homologada e ainda não foi, né? Então o Gabi, embora hoje não possa frequentar as dependências do Flamengo, nem Ninho do Urubu, nem sede da Gávea, nada disso, o Gabigol não pode, mas ainda não foi homologada a parada e quando for, eles analisarão o pedido do Flamengo. Isso deve levar umas 3 semanas, segundo as reportagens. Então nas próximas 3 semanas, Gabigol não pode sequer pisar na calçada do Ninho do Urubu, o que é uma tremenda de uma sacanagem, meu irmão. Trata um cara igual prisioneiro, igual vagabundo, igual bandido. E outro caminho é o Flamengo ir à corte arbitrária do esporte, lá, para a Internacional, apelar pela suspensão definitiva da punição. Se isso acontecer, beleza, Gabigol segue normalmente sua vida, jogando bola, inclusive no Mengão, se der mole, fazendo muitos gols, né? Mas se a corte arbitrária disser não, ele tá lascado que dobra a pena. Então de 2 pula para 4. E ao invés de ele voltar em abril de 2025, ele voltaria em abril de 2027, olha aí. É o fim da carreira em alto rendimento do Gabi, é o fim do Gabi no Flamengo, porém é o início do Gabi no futebol árabe e qualquer outro lugar do planeta que não num grande centro, né? Essa aqui é a grande verdade. O Gabigol está a um passo de ter a sua carreira, entre aspas, encerrada. Agora, dando tudo errado, levando por esse caminho aí, o que vai acontecer? O Flamengo deve suspender o contrato do atleta porque está na Lei Pelé. Lei Pelé prevê que o clube suspenda o contrato. Tem que suspender, porque não tem como o Flamengo ficar 2 anos pagando salário, rendimento e premiação, isso e aquilo, para um jogador que não sequer pode treinar, tá entendendo? Então, morrendo quase 2 milhões por mês para um cara que não faz nada, não faz sentido, né? Então o Flamengo, amparado a essa lei, deve suspender e a torcida tem que entender que tem que ser feito desta forma. Obviamente, a sua renovação de contrato. Não existirá mais renovação de contrato, Gabigol deixará o Flamengo. Claro que ele não poderá assinar contrato com ninguém, então nos próximos 2 anos ele entra lá na Zona Fantasma. Vocês se lembram da Zona Fantasma lá dos Super Amigos? Então é isso aí, ele vai entrar na Zona Fantasma e ficar em suspensão permanente até acabar a punição. Quando acabar a punição, se o Flamengo entender por bem, vai chamá-lo, vai reativar o seu contrato, ele seguirá conosco. Do mais, nada disso irá acontecer. Nesse meio tempo, o que o Flamengo tem que fazer? O Flamengo tem que correr ao mercado e buscar um atacante à altura. E aproveitando a deixa para trazer alguém que seja melhor que o Gabi, que seja melhor que o Pedro. Pronto, final, não tem outro caminho. Eu fiz uma postagem ontem no meu Instagram, que eu fui até criticado pra caramba, porque é o seguinte, eu falei agora tudo que o Tite queria, porque todas as críticas daquelas pessoas que falam que preferiam o Gabi, inclusive eu, que sempre optou pelo Gabi, ao Pedro, todas essas críticas não tem mais fundamento, cairão por terra mesmo porque não existe mais Gabigol. Então o Tite, a minha publicação seguia por esse caminho aí. O Tite agora está com o caminho livre
para seguir com sua duplinha de titulares incólume Pedro e Cebolinha, independente se o Pedro faz ou não gol, fará ou não gol, sabe? Porque assim, não tem mais ninguém para colocar no lugar do Pedro. Tem jogadores de menor expressão. Então, Pedro segue como titular, tudo que a gente queria, tudo que o Pedro queria, porque não sofre mais a sombra da ameaça do camisa 10. Então, Pedro fica livre para fazer gols, para perder gols, para fazer o que ele bem quiser dentro de campo. Pedro seguirá como titular até só Deus sabe quando. Então, quem se deu bem nessa história foi o Tite e o Pedro. Pronto. Mas, volto a falar, o Flamengo precisa muito rápido correr atrás de um atacante bom. Agora, quem o Flamengo deve comprar? Hoje não pode comprar ninguém porque a janela está fechada. Vai abrir uma janela no dia 1º, porém essa janela é meio mequetrefe, vai ficar aberta do dia 1º ao dia 19. E só pode ser comprado jogadores que atuaram nos estaduais, né? Então, porra, quem o Flamengo pode comprar? O Germano Cano do Fluminense? Será que o Cano vai querer sair? Vocês querem o Cano no Fluminense? Inclusive, deixa aí nos comentários. Eu quero, cara. Eu queria o Cano do Fluminense no Flamengo. Eu quero. Óbvio que eu quero. O argentino faz gol a dar com pau. Esse ano ele tá meio que mequetrefe, mas, pô, nos últimos anos ele vem jogando muito bem. Então, tem o Cano. Quem mais? Me lembra aí. Não vejo mais ninguém, meu irmão. Não vejo mais ninguém nesse futebol bosta que tem no Brasil aí que seja capaz de oferecer um atacante por excelência para suprir a ausência do Gabigol. A gente precisa de atacante que seja padrão europeu, cara que seja nível de seleção, sabe? Então não adianta de pegar atacantezinho de Palmeiras, atacantezinho de Corinthians, atacantezinho de lugar nenhum, porque não tem ninguém que possa suprir. É nível Gabi, é nível Pedro pra cima. E onde é que esses caras estão? Na Europa, né? Ou vai tentar uma aposta tipo do futebol sul-americano, do River Plate, mas quem, sabe? Então, desse modo, cara, a parada é a seguinte: o Flamengo só poderá trazer um jogador na janela de meio do ano, que é quando a janela realmente se abre para o futebol europeu e o Flamengo vai lá fora e traz alguém. Vai ter que gastar, vai ter que investir pesado, porque não vai ser fácil não. Enquanto essa janela não abrir, vamos com o que temos, e é isso aí, não tem outra saída. Aqui dentro não há onde pegar ninguém. Só espero que o Flamengo não caia naquela babaquice de comprar Carlinhos do Nova Iguaçu, sabe? Porque, porra, fala sério, meu irmão. Fala sério, acabou esse tempo. Pagelança no Flamengo não tem mais espaço. Folclore no Flamengo não tem mais espaço. Agora, para seguir aqui o rumo do vídeo, já encerrando, a parada que eu disse no início, que são novos fatos que podem levar à punição por novos caminhos, que foi trago até pelo Caio Ribeiro, jornalista, ex-jogador do Flamengo, inclusive. Caio falou que o Gabi só atrasou a entrega da coleta da urina porque foi orientado pelo próprio médico do clube, porque quando os fiscais chegaram no ninho, o Gabi já estava treinando. Então, quando o jogador começa a treinar, fazer sua atividade, o seu metabolismo é alterado, então desse modo daria diferença no resultado da urina, sabe? Os outros jogadores ainda não tinham começado o seu treinamento, lembrando que esse pré-treinamento ele é individual para cada atleta, então cada um tem uma série diferente, cada um faz uma coisa diferente, e naquele momento o Gabi já estava na academia puxando ferro. Então o médico do Flamengo disse aos fiscais: o Gabi já está treinando, ele precisa de 2 horas para o seu metabolismo, segundo o médico do clube, para o seu metabolismo esfriar, aí sim ele fará a coleta e entregará a vocês. Os fiscais ficaram revoltadinhos, por consequência o Gabi também ficou revoltado, porque teve que travar o seu treinamento, teve que se enrolar durante o treino. Então, cara, e outra, o Gabi é sangue quente, o Gabi é estrela, e tem que ser mesmo. O que esse cara fez pelo Flamengo não foi bobagem não, cara. Então ele ficou pé da vida e passou a ter aquelas atitudes. Porém, o atraso não foi proposital, foi pelo fato de que ele precisaria de 2 horas para esfriar o metabolismo. O tribunal não entendeu desta forma, mas baseado nessa defesa, inclusive o Flamengo vai apresentar ao tribunal ali o ponto, né? O ponto de chegada do atleta, o horário que ele chegou, as câmeras na academia que mostram o horário certinho que ele começou o treinamento, e vai bater com os horários que os fiscais chegaram no ninho do urubu. Batendo ali certinho, eles entenderão que realmente o Gabi não poderia colher a urina no momento em que os fiscais queriam o xixi do Gabigol, né? Então, eu acho que por esse caminho aí tem tudo para o Gabi se dar bem e ter essa pena suspendida, né? Suspenso. E lembrando sempre que no final de tudo deu negativo a parada, né? Só por aí
Então, Gabi tá bem. Se tivesse dado positivo aí, meu irmão, não tinha que fazer nada. Era só sentar e rodar, como diz aí. Mas como deu negativo, tá tudo tranquilo. Agora basta a gente esperar, não tem mais o que ser dito. A torcida tá a favor do Gabi, eu estou a favor do Gabi. O torcedor do Flamengo que gosta do Flamengo tem que estar a favor do Gabi. E é isso. O Gabi tá vivendo um bom momento? Não tá vivendo um bom momento, mas o momento esportivo dele tá sendo muito prejudicado. Já cansei de falar aqui no canal. Pelas escolhas do treinador, porque não adianta colocar o Gabi no jogo aos 30 do segundo tempo e enquanto coloca ele, tira o De La Cruz, tira o Arrascaeta, porque quem vai abastecer o ataque, sabe? Então o Tite vira e volta e faz isso, ele dá oportunidade ao Gabi, porém ele enfraquece o meio campo, então por consequência o ataque fica meio que prejudicado. Então como o moleque vai render, né? Quando joga o Pedro, quando joga o Cebolinha, o time tá lá inteiraço, os Galácticos estão em campo, então fica mais fácil. Tem esse pequeno detalhe, né? Mas isso aí é pano pra outra manga, já falei sobre isso e continuarei falando nos próximos vídeos. Beleza, galera? É isso aí. Por hora eu vou me despedindo. Logo mais tem vídeo com as notícias. Este vídeo aqui é mais para trazer este meu ponto de vista. Tá tudo errado. Tudo que é relacionado ao Flamengo ganha potência, ganha mídia, ganha tudo de ruim. Flamengo é um gigante para o bem e para o mal. E eu vou lembrar uma parada aqui muito rápida, antes de ir embora de modo definitivo. Em 2019, quando houve lá o acidente no Ninho do Urubu, a qual 10 possíveis jogadores, garotos, adolescentes perderam suas vidas, naquele mesmo ano houve um acidente na base do Vasco da Gama, o qual um menino perdeu sua vida também. Houve denúncias, inclusive com vídeos da base do tal do CT lá de Xerém, do Fluminense, condições subhumanas. O CT de Xerém, que é base referência no futebol brasileiro, o CT era completamente degradado. Negócio de container também tinha lá. Tinha muitos containers lá, instalações com fios expostos, com sujeira, com sinal de rato, cocô de rato, tudo de ruim. Comida ruim. Então o CT do Fluminense, meu irmão, pra base lá em Xerém, era completamente degradante. Também teve imagens de CT, se eu não me engano, do Goiás, do Cruzeiro, do Bahia, de vários CTs de base espalhados pelo Brasil, todos em condições, falando bem claro, em condições subhumanas. Então não era só o cara, de todos esses CTs para a base, o Ninho do Urubu era o que oferecia a melhor condição, porque o Flamengo tava com os containers, porém aqueles containers eram usados pelos profissionais até os módulos profissionais terem entrado em obra e serem finalizadas as obras. Então, onde aqueles meninos estavam dormindo, antes dormia Gabigol, antes dormia Rafinha, Bruno Henrique, antes dormia Felipe Luiz, antes dormia Rodrigo Caio, enfim, Diego Alves, todo mundo. Então, aquilo ali não era prisão, aquilo ali não era tela chinesa para trabalhador escravo, não, aquilo ali era container profissional para atletas de alto rendimento. Teve a fatalidade, infelizmente, aconteceu. Os culpados serão punidos, eu já falei sobre isso aqui no canal também. Mas como era o Flamengo, né, a repercussão foi lá em cima e ecoa até hoje ecoa essa parada. Agora, alguém aí pode deixar nos comentários o nome do menino que morreu dentro do Vasco da Gama? Deixa aí nos comentários se você sabe, porque sinceramente eu não sei. Ponto final neste vídeo, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e até o próximo material. Muito obrigado. E aí, torcedor, gostou desse vídeo? Gostou do conteúdo? Bora retribuir com aquele like, comentário e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Abraços rubro-negros!